Então, bom dia para todos. Hoje, como eu falei, nós vamos trabalhar história na apostila regional, tá? Ó o caminhão do gás de novo. É incrível, né, gente? Meu Deus. Passar aqui também? Sempre que tem aula ao vivo, esse caminhão do gás fica passando. Mas tá. Coisas que acontecem. Pessoal, então vamos lá. Vamos trabalhar sobre o nosso estado, né, na nossa apostila regional, certo? Nós vamos falar sobre os deslocamentos populacionais que ocorreram aqui no nosso estado, tá? Mas eu vou esperar vocês abrirem as câmeras. Eu quero olhar para vocês. Não quero ninguém com câmera fechada. Tia, que eu tô limpando o nariz. Com esse papelzinho. Assim, ó, vai do ladinho, assim, ó. Miguel Fornaza, Vitor, a Lara, o Pedro, todo mundo com a câmera aberta para eu poder olhar para vocês, tá? E aí, vamos lá. Então, como nós não temos disponibilizado no Positivo On a nossa apostila regional, eu não vou conseguir compartilhar a tela da apostila com vocês, tá? Mas todo mundo tem o material, né? Com exceção ali da Suzana, que não está em casa e disse que não trouxe a apostila. Mas depois eu te mando as fotos para ver se você consegue fazer, tá, Suzana? Então, todos peguem o material para a gente poder começar a aula de hoje, tá? Então, nessa unidade, nós vamos estudar os primeiros deslocamentos das populações, né? Que vieram, então, povoar as terras que compõem o nosso estado, certo? No quinto ano, nós, todos os anos, fazemos um passeio na capital, né, em Florianópolis. E neste passeio, nós conhecemos alguns locais que hoje, né, são pontos turísticos do estado e que tem a ver com a história, né, o desenvolvimento do nosso estado, tá? Como, infelizmente, esse ano foi um ano atípico, nós não vamos fazer este passeio. Mas durante as nossas aulas com a apostila regional, nós vamos falar também desses locais, desses lugares que possivelmente nós visitaríamos, né? E assim que possível, eu compartilharei fotografias desses locais, né? Imagens desses locais. Acredito que até alguns de vocês já tenham visitado, tá? Lá na ilha, né, em Florianópolis. E são lugares que, como eu falei, fazem parte da história e do desenvolvimento, né, do nosso estado. Mas então tá, vamos começar lá na página 5. Eu vou pedir para a Liz fazer a leitura do primeiro parágrafo. Pode ser, Liz? Pode. A história das migrações está relacionada à busca de melhores condições de vida, conhecimentos, riquezas e aventuras. Essas foram as razões que fizeram os europeus, espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, irlandeses, entre outros, deslocaram-se de sua terra de origem para o Brasil. Ótimo, muito obrigada. Bom, gente, nós sabemos que quando uma pessoa, uma família, né, um grupo migra de um lugar para o outro, cada um tem seus motivos, né? E são vários os motivos que fazem com que as pessoas migrem, né, de um lado para o outro, tá? E na história do nosso estado não é diferente. Acontece que pessoas de outros lugares, de outros países, né, vieram para cá em busca de melhores condições de vida. Ninguém sai de um lugar, né, onde está vivendo bem, tranquilamente, com saúde, né, que está prosperando, para vir morar num outro lugar onde as coisas não darão certo.
Então, o que já conseguimos perceber aí? Que o Brasil, né, foi um lugar que chamou a atenção de muitos imigrantes por alguns motivos. Nós sabemos que o Brasil é um país muito rico, né, em belezas naturais, já foi um lugar onde as pessoas enriqueciam muito fácil com os garimpos, né, com as riquezas naturais que nós tínhamos aqui. Ainda temos, mas antigamente isso era muito mais forte, né? Então, esses europeus, eles vieram para cá em busca de conhecimento, de aventura, de novas oportunidades de vida. Para algumas pessoas, isso deu muito certo. Para outras, nem tanto. Por quê? Porque eles deixaram o lugar de origem deles, né? Imaginem vocês sair da casa de vocês, do lugar onde vocês vivem, para ir para um lugar desconhecido, onde na época não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. As condições de vida dessas pessoas, quando chegaram aqui, não foi nada fácil. Apesar deles terem vindo para cá em busca de melhores condições, mas o início de tudo foi muito difícil, né? A gente tem aqui duas imagens, tá? Vou tentar mostrar aqui para ver se a Suzana consegue ver, que ela não está com a apostila. Nós temos duas imagens que estão relacionadas à imigração, tá? Em Santa Catarina. Vocês já devem ter visto, observado algumas construções parecidas como essa, parecidas com essa aqui. Quem já foi ali na região de São Martinho, falando aqui próximo da gente, né? Na região de São Martinho, naquele lugar onde tem aquele café bem gostoso, esqueci o nome do lugar, gente. Vargem de Cedro. Já foram lá naquela casa do peixe, naquela casa de bolachas que tem lá? Alguém já foi? Minha avó mora lá? Lá em Blumenau. Então, Meu parente, esses lugares são lugares onde ainda tem, né, lembranças muito fortes da colonização, tá? E isso está presente nas construções, nos hábitos das pessoas, no trabalho deles, na culinária, muitas coisas que vieram de outros países junto com as pessoas que vieram para cá, né? Então, as pessoas vieram para cá não só para trabalhar, não só para viver aqui. Junto com elas, elas trouxeram também esses costumes dos outros lugares e que acabaram contribuindo com a nossa cultura, tá? Isso é muito importante porque a nossa cultura, ela é uma cultura assim muito misturada, né? Tem muito de outros lugares, de outros países e que contribuíram e ainda contribuem para a nossa cultura, né? Então, essas imagens, elas mostram construções, paisagens e atividades que fazem parte da cultura do nosso estado, né? Não é naturalmente daqui. Vieram com outras pessoas de outros lugares e aí passaram a fazer parte também da nossa cultura, tá? Tem alguém com o microfone aberto. Pablo, já desliguei. Verifiquem aí o microfone de vocês, tá? Então, vocês têm uma pesquisa para fazer, tá? Onde vocês teriam que fazer um cartaz buscando imagens, tá? De construções que lembram essa construção aqui, tá? Claro que a gente não vai fazer agora, mas depois eu vou orientar vocês a fazer essa pesquisa de uma outra forma, porque vocês não vão poder fazer os cartazes na sala de aula como estaria dizendo aqui, tá? Então, podem virar a página, vamos lá para a página 6. E agora eu quero pedir para o Vinícius ler o próximo parágrafo ali na página 6. Quem viaja pelo espaço de Santa Catarina pode observar que nosso estado é construído por um grande número de cidades onde vivem representadas
representantes de diferentes etnias, do sul ao norte, do leste ao oeste. As paisagens de catarinense montaram que pessoas de diversas origens fizeram parte da nossa história e deixaram suas contribuições construindo casas, hotéis, pousadas, artesanatos e dedicamentos a diversos tipos de cultivo e atividade produtiva. Isso, vamos treinar bastante a leitura, né, seu Vinícius? Vamos O ler. aparelho atrapalha um pouco. Mas vamos treinar mais a leitura. Todos devemos ler todos os dias bastante, né? Isso para melhorar a nossa leitura, a nossa fala, mas também para adquirir conhecimento, né? Pessoal, então, como o Vinícius falou, quem viaja, quem passeia, né, pelo estado de Santa Catarina, percebe que o estado tem vários municípios. E esses municípios, eles têm contribuições de outras etnias, como eu estava falando ali para vocês, né? Aqui próximo da gente temos cidades que têm contribuições alemãs, né? Tanto na culinária quanto nas construções, né? Blumenau, onde tem a Oktoberfest, temos contribuições também de outras etnias, né? Enfim, são pessoas de diversas origens que vieram para o nosso estado e trouxeram, né, consigo muito da sua cultura e que fazem parte hoje da nossa cultura, né? Essas construções, algumas estão hoje sendo usadas como hotéis, como pousadas, né? E algumas outras construções que daí não são tão antigas, mas que trazem, né, traços alemães e fazem parte do dia a dia de muitas pessoas. Eu acredito que vocês já tenham, se não visitaram, mas já ouviram falar daquele hotel em Gaspar, Hotel Fazenda de Gaspar. Ele é um hotel muito bonito, um hotel grande, e que ele tem também ali as contribuições alemãs, né? Os hotéis, as casas, as construções em Blumenau, todos com essas contribuições parecidas com daquela construção que nós vimos na página anterior. Fala aqui. A única Legal. coisa de ir pro Hotel Fazenda Park é que demora para chegar lá. É bem longe. É bem longe. Mas tem tudo. Mas vamos lá. Além dos povos indígenas, que foram os primeiros, né, que contribuíram aqui para o povoamento das nossas terras, tá? Nós também temos os portugueses e os africanos, tá? Então, quando a gente fala da questão de povoamento dos primeiros povos que vieram para cá, tanto no Brasil quanto nos outros estados, os primeiros foram os indígenas, que já habitavam, né, as nossas terras, disso vocês sabem. Aí vieram os portugueses, que encontraram, né, as terras e tomaram conta. E aí depois os portugueses trouxeram para cá o povo africano e acabaram escravizando essas pessoas, né? Essas pessoas foram escravizadas, tá? Mas eles vieram e procuraram Santa Catarina e passaram aqui a edificar, né? A construir vilas, vilarejos que se tornaram cidades, né? Que conhecemos hoje, tá? A próxima atividade, vocês têm que fazer uma pesquisa, tá? Essa pesquisa, obviamente, vocês não vão fazer agora nesse intervalo das 9 às 11, das 9h30 às 11.
vocês vão fazer depois, tá? Então, depois no finalzinho eu vou orientar vocês a como fazer essa pesquisa, tá? Agora a gente pode ir para a próxima página. Tudo que estamos falando até agora, pessoal, é sobre as contribuições que esses outros povos trouxeram para o nosso estado quando vieram para cá, tá? Então, quando uma pessoa ela muda, né, ela vai de um lugar para o outro, ela não vai sozinha, ela leva uma bagagem, né, de conhecimento e de cultura junto com ela. E com isso, com a convivência com as outras pessoas, ela acaba compartilhando tudo isso e aí começa a fazer parte também do dia a dia e da vida das outras pessoas. Isso acontece em todos os lugares, mas, né, estamos falando do nosso estado de Santa Catarina. A nossa história nos mostra que Santa Catarina recebeu muitos imigrantes europeus. Eles saíram da Europa em busca de melhores condições de vida. O Brasil passou a significar uma terra de oportunidades para seus filhos. Vejam bem, quando as pessoas, né, os imigrantes, ouviam falar do Brasil, eles ouviam falar de um lugar que era uma terra de oportunidades, que eles poderiam vir para cá para trabalhar, que eles iriam fazer riqueza, que eles iriam ter, até assim, algumas mensagens eram até enganosas, pareciam propagandas enganosas. Existiam, inclusive, cartazes, pessoal, que eram produzidos, tá, pelas pessoas, né, que habitavam aqui o Brasil e viajavam para esses lugares e espalhavam esses cartazes para fazer uma propaganda do Brasil para que as pessoas viessem para cá. Porque qual era o objetivo? Povoar as nossas terras. Por quê? A gente pode pensar o seguinte, quando um lugar está abandonado, sozinho, sem dono, outras pessoas podem vir e tomar conta, né? E não era isso que os portugueses na época queriam. Então, eles queriam povoar o Brasil, trazer pessoas para cá, para que o território ficasse protegido, tá? Dessa forma, eles acreditavam que o território ficaria protegido, porque aí ficaria povoado. E foi assim que aconteceu com Santa Catarina também. A gente vai ver daqui a pouquinho que o governo quis povoar o nosso estado para deixar o nosso estado, assim, com bastante gente morando, né? E deixar o estado protegido. Né, Ana Clara? Tá entendendo? Tá? Então tá. Aqui nós temos letras de música que as pessoas cantavam falando sobre o Brasil. A primeira corresponde, então, a um trecho de uma música cantada por italianos na vinda para o Brasil e a segunda era cantada pelos alemães. Vejam bem, eu não vou cantar, tá, gente? Porque eu não sou boa em cantar, não. Mas eu vou ler a música para vocês. Vamos para a América, naquele belo Brasil. Aqui ficam os nossos ricos senhores, a trabalhar a terra com a enxada. O carro já está em frente à porta. Partimos com mulher e filharada. Emigramos para a terra prometida. Ali se encontra ouro como areia. Logo, logo estaremos no Brasil. Então vejam bem, gente. Se as pessoas lá, né, desses países que nós vimos, aprendem essa música, se vocês aprendessem essa música, assim, vamos lá, sei lá, para Santa Rosa de Lima, lá tem ouro como areia, a gente pisa no chão, tá pisando no ouro. Vocês não iam querer ir embora para lá? Quem que não ia, né, querer mudar para um lugar onde se encontra ouro como areia, né? As pessoas ficavam vislumbradas, né? Ficavam assim todas entusiasmadas para vir para o Brasil, para poder mudar de vida, para poder enriquecer, porque lá onde eles viviam, a vida já não era fácil. Eles passavam por muitas dificuldades, né? Então, quando eles ficaram sabendo que as pessoas estavam vindo morar no Brasil e aqui era uma terra muito rica, uma terra cheia de vida, onde tudo que plantava dava, né?
e que se encontrava ouro como areia, então esse pessoal começou a vir para cá com muita vontade, né, de morar aqui. Vocês têm 3 perguntinhas, nesse intervalinho de tempo vocês vão responder, tá? A professora se preparou também algumas questões para serem respondidas nesse intervalo. Porém, acredito que o intervalo vai ser curto para responder essas perguntas que eu preparei. De qualquer forma, eu vou mandar lá no grupo, tá? Se não der para a gente corrigir, na semana que vem a gente corrige, tá, pessoal? Não sei se o tempo vai ser suficiente. Vamos então para a próxima página, a página 8. A Lara Matos pode ler o próximo parágrafo. Lara. Não é 7. Os camponeses que vieram para o Brasil enfrentaram diversas dificuldades em suas regiões de origem. No século XX, 1801 e 1900, muitos não tinham emprego, suas moradias eram muito simples. A maioria dessas moradias possuía somente um cômodo, onde os seus moradores dormiam e faziam suas refeições. Muitos ficaram sem suas terras para plantar e, sendo assim, realizavam trabalhos agrícolas para os senhores de terras em troca de comida. Isso, obrigada, Lara. Então, vejam bem, eles enfrentaram, né, diversas dificuldades em suas regiões de origem. Então, tudo isso que a Lara leu, essas dificuldades todas, já eram enfrentadas lá na região de origem deles. Então, enfrentando todas essas dificuldades e aí percebendo que eles poderiam vir para o Brasil para trabalhar, foi o que eles fizeram, né? O próximo parágrafo pode ser o Miguel Fornaza? As condições precárias de vida daquele povo acabavam provocando o aparecimento de doenças, pois em muitos casos os animais, porcos, galinhas, bois, dormiam no mesmo ambiente das pessoas, aumentando a falta de higiene. Isso mesmo. Obrigada, Miguel. Então, gente, vejam bem, como os colegas de vocês leram, essas pessoas enfrentaram muitas dificuldades. Elas acabaram ficando sem terras para plantar por algum motivo, né? Ficaram sem suas terras, acabaram tendo que trabalhar para outras pessoas. As casas onde elas viviam, além de ser casas simples, eles ainda tinham que manter os animais dentro das casas para que os animais não fugissem, né? E aí vocês imaginam dormir no mesmo ambiente que porcos, galinhas, bois, isso acabou provocando muitas doenças, né? Pela falta de higiene, tá? Agora, o próximo parágrafo pode ser a Lara Amador, a Lara... Lara Caetano. Pode ler, Lara? As condições precárias de vida daquele povo acabavam Não, provocando Lara, o não é aí, aparecimento Lara. Esse parágrafo já foi lido. É no de baixo. Vivendo em meio a tantas dificuldades, os camponeses escutavam histórias que narravam as qualidades do Brasil e da América. Foi uma canção dos imigrantes no final do século XIX? Isso, no final do século XIX. Você travou muito. Mas vocês estão com a apostila, estão acompanhando, né? Então, vivendo, né, com tantas dificuldades, mais uma canção aí que mostrava para eles que o Brasil era um local maravilhoso onde eles poderiam viver muito bem, tá? Deixa eu só fechar o teu microfone aqui, Lara. Isso. Tem aqui
a versão em outra língua, que eu não vou ler, né? Eu vou ler em português, a versão traduzida, tá, gente? América, América, lá se vive que é uma maravilha. Vamos ao Brasil, com toda a família. América, América, se ouve cantar. Vamos ao Brasil, Brasil a povoar. Então, como eu falei para vocês, o objetivo era povoar o Brasil, né? Aí, ouvindo as notícias que se espalhavam na Europa sobre as riquezas do Brasil, homens, mulheres, né, crianças, eles então foram atraídos para o nosso país em busca de melhores condições de vida. Por volta do ano de... Quê? Você já pensou se eu tinha lido o outro? Nossa, ia sair tudo embaralhado. Eu tentei ler. Não, na sala eu até leio, mas aqui gravando não vou fazer isso não, né? Vamos lá. Na página 9 agora, falando da imigração alemã, tá? Por volta do ano de 1820, grande parte do nosso território ainda estava desocupada. Assim, para povoar esses espaços, o governo do Brasil incentivou a vinda de imigrantes europeus para as nossas terras. Vieram 523 colonos católicos da cidade alemã de Bremen. Em 1829, chegaram os imigrantes alemães que fundaram a colônia de São Pedro de Alcântara. Eles desembarcavam no Rio de Janeiro ou em Santos, em São Paulo, né? E aí, desses locais, eles vinham para a nossa região, só que por difíceis caminhos terrestres. Eles desembarcavam lá, porque lá havia portos, né? Eles vinham de navio e aí desembarcavam lá. Só que para vir para cá, para a nossa região, tinha que ser por terra, tá? Observe no mapa o deslocamento dos imigrantes alemães desde a saída até a sua terra natal. Olha só, desde a saída de sua terra natal. Vou tentar mostrar aqui, tá? Então, eles saíram daqui, né? Saíram daqui até o Brasil, tá? Percorriam tudo isso aqui de navio. Claro que essa viagem demorava muito tempo, né? Não é como hoje, mas era esse o trajeto que eles faziam de navio. Nos anos... Eu tô lendo, gente, para ler um pouquinho mais rapidinho, tá? Tia, Oi. quantos dias mais ou menos você acha que eles percorriam? Tinham viagens que duravam até 30 dias, tinham viagens bem longas, tá? Lá na página 10 agora, nos anos seguintes vieram outros alemães que se instalaram entre o litoral e Lages, e deram origem a novas colônias, onde atualmente são as cidades de São Bento do Sul, Blumenau e Joinville. Nas colônias, cada família recebia um pedaço de terra, fornecido pelo governo brasileiro. Então, realmente, eles chegavam aqui e já tinha, né, o seu pedacinho de terra para poder construir casa, né, para poder cultivar, para poder praticar agricultura. E aí dava oportunidade para que essas pessoas pudessem se sustentar, né? Nos primeiros anos, os alemães enfrentaram muitas dificuldades, porque eles tinham que limpar o terreno primeiro para daí poder construir e poder plantar. Então, imaginem uma floresta imensa, né? Um matagal com muitas árvores. Eles tinham que primeiro tirar tudo, aquela vegetação, planar o terreno, para daí poder construir, poder começar o plantio. Então, os primeiros anos foram extremamente difíceis, tá? Porque isso não se fazia do dia para a noite. Hoje, com todas essas máquinas que se tem aí, né, desmatando a nossa Amazônia, o nosso Brasil todo, é muito fácil. Mas antigamente não era assim, era no machado e na enxada, né? Mas tem gente que bota fogo, né, tia, na Amazônia. Também. Essas atividades eram realizadas por todos os alemães. Após se estabelecerem, eles passavam a se dedicar à agricultura. Porém, entre eles, existiam pessoas que praticavam diferentes atividades.
Então, tinham marceneiros, alfaiates, comerciantes, né? A maioria se dedicava à agricultura, mas tinham também pessoas que se dedicavam a outras profissões. Outra dificuldade que os alemães enfrentaram nos primeiros anos, que se estabeleceram aqui, foram as doenças. Por quê? Porque não haviam remédios. A professora está lendo e explicando, tá, gente? Não havia medicação, né? Não haviam remédios nem hospitais, então era muito difícil para se recuperar das doenças. Então, o que eles tinham em mãos? O que eles podiam fazer? Chá. Tudo que eles encontravam, né, e que eles, para eles, né, pelo conhecimento deles era bom, então eles faziam os chás para poder se recuperarem das doenças, tá? Além das dificuldades materiais que os alemães enfrentavam, eles tiveram que se adaptar ao clima e os costumes daqui. Por isso, ocorreram modificações desde a forma de vestir até a forma de se alimentar. As mulheres, por exemplo, elas vestiam trajes diferentes dos usados na terra natal, porque lá elas usavam, né, saias sobrepostas, uma saia por cima da outra, aquelas saias compridas, né, para ficar uma saia assim bem bufante, né? Aqui não dava, porque aqui era muito quente, era muito calor, então elas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Aqui, nesse segundo parágrafo, tem outras mudanças na roupa, né, delas. Depois, as crianças também tiveram que se vestir com roupas bem simples, né? Haviam crianças, as menores, que usavam apenas uma camiseta, assim, por cima, tá? Que daí tampava todo o corpinho, né, até os joelhos. Só que essa forma de se vestir muito simples não fazia com que os pais se desviassem daquilo que eles mais queriam, que era a educação dos filhos. Então, eles passaram a construir escolas, eles construíam até os próprios materiais, as próprias apostilas, com as quais eles estudavam, tá? Então, eles aprenderam, né, a ler e a escrever. Isso era muito mais importante do que se vestir bem, né? Quem olhava para as crianças, nossa, né? As crianças vestidas de modo tão simples, mas para eles, para os alemães que estavam aqui, o que importava mesmo era a educação, era aprender a ler e a escrever, enfim, né? Por isso, desde o início da formação das colônias, eles sempre construíram escolas para que as crianças estudassem. No começo, elas eram bem simples e com poucos materiais. E aí, as cartilhas, né, a gente chama de apostila, mas antigamente era cartilha, elas eram feitas uma a uma, tá? À mão. Pessoal, acredito que não vamos conseguir terminar toda a explicação aqui, então eu vou só falar para vocês, não vou ler, tá? Na página 12, nós temos a história de um alemão que veio para cá e ele tinha uma fábrica de tecidos. Era Hermano Hering, a marca que vocês conhecem, né? Vocês conhecem a marca do peixinho, a marca da Hering? Ele foi um alemão que veio para cá e trouxe, né, muito desenvolvimento, muitos empregos para a nossa região, tá? E aqui parece que não tinha a loja da Hering. Em vários locais, né, do Brasil nós temos a Hering. Vocês vão fazer aquelas atividades anteriores e as atividades da página 13.